Salve galera, professor Luiz aqui com vocês. Na videoaula de hoje a gente vai estar trabalhando temas ondas sonoras, né? A parte aí que estuda o som. Vem comigo na tela. Então o que é uma onda sonora, galera? Uma onda sonora é uma onda, né? É um tipo de som, é um tipo de onda que a gente vai caracterizar ela da seguinte maneira, ó. São ondas que possuem natureza mecânica. O que é uma natureza mecânica? Ou seja, precisa de um meio para se propagar, não consegue se propagar no vácuo. Tá? São ondas do tipo longitudinal e são ondas tridimensionais. O que é longitudinal, galera? Longitudinal, a direção de vibração e de propagação são iguais. Tá? Tridimensional se espalha nas três direções. Ok? No geral, a gente pode dizer que o som ele é produzido pela vibração de objetos, tá? Então, os objetos, quando vibram, quando se movem aí repetidamente, eles provocam som, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre a velocidade do som. No ar, essa velocidade vale 340 metros por segundo. Porém, vale o seguinte comentário. O som ele consegue se propagar em meios sólidos, em meios líquidos e em meios gasosos, tá? A velocidade do som vai ser sempre maior em meios sólidos, depois em meios líquidos e depois em meios gasosos, tá? Resumindo para vocês, em meios gasosos o som se propaga mais lentamente que em meios líquidos e mais lentamente que em meios sólidos, beleza? Para ficar aí mais clara a nossa definição de onda sonora. A gente vai dizer que som ou onda sonora é toda onda que tem uma frequência entre 20 e 20 mil Hz, tá? Então, se eu tenho uma frequência entre 20 e 20 mil, eu chamo isso daqui de som ou de onda sonora, beleza? Se eu tenho uma frequência aqui abaixo dos 20 Hz, galera, posso chamar isso daqui de infrassom. Se eu tenho aqui uma frequência acima dos 20 mil Hz, eu chamo isso daqui de ultrassom. Com certeza vocês já ouviram falar aí no teste, né, chamado ultrassonografia. É um teste realizado por uma máquina e essa máquina vai emitir ondas, tá, com frequências maiores que 20 mil Hz. Tranquilo? Então, entre 20 e 20 mil, isso daqui é o que o ouvido humano dito comum, né, ou seja, que não tem superaudição e nem tem deficiência auditiva, ele consegue captar de som, entre 20 e 20 mil. Ok, galera, vamos falar um pouquinho aqui sobre as qualidades fisiológicas do som, tá? Qualidades fisiológicas do som são três: altura, intensidade e timbre. Vamos começar aqui falando da altura, tá? O que é a altura de um som? A altura de um som é a qualidade fisiológica que vai permitir a gente diferenciar quando o som é grave e quando o som é agudo, tá? O que é um som grave, galera? Um som grave é um som de menor frequência. Um som agudo é um som de maior frequência. Vamos para um exemplo aí mais prático. Digamos aí que se eu tivesse um violão e tocasse aquela corda mais de cima ali, eu teria um som mais grave, né? Tum. Enquanto que se eu tocasse a corda mais de baixo, eu teria um som do tipo tim. Ou seja, um som mais fino e um som mais grosso. Beleza? Então, digamos que sons graves são sons mais grossos. Sons agudos são sons mais finos. Outro exemplo bacana aí também é quando você compara, né, as vozes de homens e mulheres. Alguns homens possuem as vozes com sons mais graves, enquanto que algumas mulheres possuem a voz com som mais agudo, ou seja, maior frequência. Beleza? Vamos lá. Intervalo de tempo entre dois sons. Tá? O intervalo entre dois sons basta eu pegar a frequência e dividir. Quando eu divido as frequências, eu tenho chamado intervalo entre dois sons. Beleza? Então, é importante que vocês saibam aí, tá? Esse intervalo entre dois sons aí, essa classificação de frequências, isso aí permite, por exemplo, a gente ter a escala do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Com certeza vocês já ouviram falar aí nessa escala, né? Então, eu tenho aqui algumas notas musicais e cada nota vai corresponder a uma respectiva frequência, tá? Importante que vocês saibam aí, galera. Vamos lá. Se eu tenho uma frequência, vamos supor que eu tenho aqui uma frequência
que seja o dobro da outra. Né? Vamos supor aqui que o meu F2, meu F1 é o dobro do meu F2. Ou, no segundo exemplo, que o meu F1 é metade do meu F2. Se eu tiver aqui o dobro, eu tenho um intervalo de 1/8 acima. Se eu tiver metade da frequência, eu tenho um intervalo chamado de 1/8 abaixo. Tá? Beleza, galera? Para quem toca algum instrumento aí, deve reconhecer, né, essa simbologia aí. A gente não vai se aprofundar muito nisso daqui, eu quero falar apenas dos aspectos mais físicos, voltados para a área de física mesmo, beleza? Então vamos lá, continuando aqui. Vamos falar sobre a segunda qualidade sonora, que é a intensidade. O que é a intensidade? A intensidade sonora é a qualidade do som que vai relacionar a quantidade de energia que o som está carregando. O som é um tipo de onda, e vocês já sabem que ondas transportam energia, né? Então, para cada tipo de onda, eu tenho uma quantidade de energia associada. Então, a intensidade sonora vai ser a qualidade do som que está associada com a quantidade de energia que aquele som ele transporta, tá? E ela vai nos permitir diferenciar um som fraco de um som forte. Né? Por exemplo, quando você escuta aí um som de propaganda, né? Um carro de propaganda de supermercado ou de uma loja qualquer, você percebe que aquele som ali, ele é um som que tem uma quantidade grande de energia. Por quê? Porque o cara que está fazendo a propaganda precisa que esse som chegue o mais longe que conseguir. Beleza? Então, a intensidade sonora, matematicamente falando, ela vai ser relacionada da seguinte maneira. Ó, a quantidade de energia num intervalo de tempo e numa quantidade de área que o som vai atingir. Ok? Então, energia dividido por área vezes tempo. O I aqui de intensidade sonora. Importante relembrar o seguinte, galera. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas potência é o que? A relação entre energia e tempo, ou entre trabalho e tempo, quando eu transformo a energia em trabalho. Então, se potência é energia sobre tempo, eu posso vir aqui nessa equação e substituir energia e tempo por potência. Então, a intensidade sonora ela também pode ser calculada como a potência dividido pela área, tá? Então, no carro de som, se você tem um som muito potente, você alcança uma área maior. Se você tem um som pouco potente, você alcança uma área menor. Ficou claro aí a ideia? Então, a intensidade está associada com a potência, com a área. E é lógico, falei de potência, falei de energia. Beleza? Então, tá aqui as letras para vocês lembrarem. Intensidade sonora, o I, E de potência, A de área. Na fórmula anterior, mesma coisa, tá? Só que E de energia e ΔT de intervalo de tempo. As unidades, galera, olha só. Unidade de potência, unidade de área. Unidade de potência é o watt. Unidade de área é o metro quadrado. Então, uma das unidades da intensidade sonora seria o quê? O watt por metro quadrado, tá? Então, uma forma de interpretar isso daqui... Só um minuto, galera. A caneta está falhando aqui. Cíntia, travou a caneta. Voltou, obrigado. Por exemplo, aqui, galera, ó. Então, energia dividido por tempo. Unidade de energia, joule. Unidade de tempo, segundo. Joule por segundo. E unidade de área. Então, joule por segundo metro quadrado. Beleza, galera? Tranquilo? Ou aqui, joule metro quadrado. Vamos lá. Uma coisa que eu tenho que destacar aqui com vocês é o chamado nível sonoro, tá? A gente tem uma infinidade de sons muito grande aí no nosso dia a dia. Então você tem sons, desde sons normais de vozes, a sons de instrumentos, de animais, né, da natureza, de objetos sendo arrastados. A gente tem uma quantidade muito grande de sons, tá? Essa quantidade de sons, ela permitiu a criação de uma escala. Essa escala é chamada de Bell, mas a gente utiliza ela com o prefixo decibel. Com certeza você já ouviu falar aí em decibel. Então, decibel é o chamado nível sonoro, a escala que vai medir o nível sonoro. Tá? Então, como que a gente faz aí para calcular o nível sonoro?
em decibéis. Nível sonoro em decibéis vai ser 10 multiplicado por log de I sobre I0, onde esse zero é a percepção mínima de som, que vale 10 elevado a menos 12. Tá? A forma técnica de se referir a esse zero é dizer que isso aqui é a intensidade física mínima, o limiar de audição. Beleza? Então, o mínimo que o ouvido aí vai conseguir perceber de som. Beleza? Então, o I0 ele é constante, ele sempre vale 10 a menos 12, não vai mudar. Ok? Nessas unidades, é claro. Lógico que se você mudar a unidade, você muda o valor. Mas em watt por metro quadrado, ele sempre vai ser 10 elevado a menos 12. E o I, eu posso ter aí vários valores, beleza? Então, vamos lá, galera. Vou falar do timbre, tá? Aí, antes da gente resolver os exercícios, eu faço uma breve revisão com vocês sobre logaritmo, para a gente manipular aquela equação. Bem tranquilo, tá? Vamos lá. A terceira qualidade do som é o chamado timbre. O timbre ele vai servir para a gente diferenciar sons que possuem a mesma altura e a mesma intensidade e que são emitidos por fontes diferentes, tá? Então, por exemplo, se eu tenho ali um violão e eu tenho uma flauta, se você escutar a mesma canção tocada no violão e na flauta, você vai perceber que as notas musicais são a mesma, porém você vai perceber que existe uma diferença entre os tipos de som. E essa diferença é o que a gente chama de timbre. Tá? Então, por exemplo, você consegue reconhecer a voz de um amigo, de um parente, de um familiar. Cada pessoa possui uma voz diferente, então a gente diz que cada um tem um timbre de voz diferente. Tranquilo? Então, o timbre serve para diferenciar dois sons que têm mesma altura e mesma intensidade. Tranquilo, galera? Então, a gente vai encerrando por aqui. Na próxima aula aí, a gente continua falando aí sobre ondas sonoras. Um grande abraço para vocês, eu vou ficando por aqui e fui!